Show, galera, estamos de volta. Agora eu vou para a parte gráfica. A gente já viu esse desenho, vocês vão ver que isso vai se repetir na parte gráfica, ok? Deixa eu selecionar tudo aqui e excluir isso aqui para a gente poder descer para a parte gráfica. Lembra que a gente fez esse desenho ali na aula anterior? A gente veio demarcando essas regiões. Vocês lembram que isso aqui era uma tendência de alta, né? Isso veio buscando a partir desse último fundo até que ele levou essa região. E aí, se a gente começar a dar um zoom nesse topo, para poder entender este topo, vou pegar aqui o zoom aqui no mais. Vamos tentar entender esse topo aqui, essa inversão de mercado, mais de perto, para a gente conseguir tirar essa dúvida nossa. Lembra que o preço estava respeitando sua tendência. Até que, lembra da regra que eu passei ali no desenho? Último topo mais alto da região, quando ele vem e passa de corpo cheio para baixo, aqui passou de corpo cheio, galera, vamos ver aqui, ó. Onde ele vem passa de corpo cheio. Opa, não passou. Beleza. Então, aqui não validou a inversão de mercado, porque passou pavio, certo? Então, não validou. Ainda continua a tendência de alta. Pode ver que até a tendência de alta está continuando para lá. Ó. E aí o preço foi de novo, fez um novo topo. E aí, quando o preço rompeu, vocês estão vendo aqui comigo, ó, deu essa barra forte, o preço retestou a região. Quando ele rompeu um pouco mais abaixo, aí validou. Só que existem casos e casos, galera, porque a gente está olhando 1 hora, tá? Em 15 minutos, com certeza isso aqui rompeu de corpo cheio. Então, para a pessoa que opera 15 minutos, já estaria validada. Para uma pessoa que vai avaliar em tempos maiores, não está validado ainda. Então, tudo isso depende do tempo gráfico que você observa, tá? Aí a gente tem que lembrar uma coisa, é sempre o último fundo, né, da pernada. Onde que foi o último fundo com candle negativo, tá? Vou colocar aí uma métrica para vocês. Candle sempre tem que ser negativo. Fechou? E aí o que que acontece? Vamos observar isso aqui, ó. Isso aqui foi o último fundo que o preço rompeu. Só que tá vendo? Candle negativo foi esse cara aqui. Opa! Tem alguma coisa diferente então, porque se esse cara foi o último fundo da pernada de candle negativo, que é esta regra, então este topo e esse rompimento foi validado, correto? Correto. E lembra que eu falei para vocês sobre alinhamento? Ó, alinhamento do último topo anterior, maior pernada, e o preço volta aonde? No mesmo alinhamento anterior. Olha lá. O mesmo desenho que estava antes, galera. Mesma coisa. Se repetindo graficamente. E aí, lembra que que eu estava comentando que a gente busca um candle positivo em meio a essa inversão de mercado? Olha aqui, ó. Order block. Tá? Order block. Então, vocês vão aprender order block na próxima aula, mas é só para vocês terem uma noção que quando a gente acha um alinhamento de fundo, um choque, o preço tende a vir buscar o alinhamento do topo anterior. Ó, alinhamento topo anterior, o preço veio buscar e levar um ponto mais baixo. Lembra da liquidez que a gente estava desenhando até antes lá? Olha essa liquidez, estava aqui ó, em aberto. Liquidez em aberto, o preço veio e fechou a liquidez. E aí vocês lembram que tem o BOS, né? Que é o Break of Structures. Só que toda vez que uma tendência nova vai se iniciar, ela tem que se iniciar pelo choque. E a segmentação dela, o próximo à quebra de tendência, é chamado de BOS. Então, na ordem, o que seria? Seria choque, BOS. Outro BOS, outro BOS, outro BOS. Então, onde inicia o BOS? O BOS inicia na próxima quebra de estrutura após acontecer a inversão de mercado, que é onde aconteceu o choque. Ok? Então, aqui também é um BOS. Olha lá. Então, aqui a gente já tem choque validado, preço retestou a linha de estrutura, rompeu o fundo, fez o BOS. Levou de novo o mercado para cima na mesma região, não conseguiu romper topo,
voltou, retestou de novo, rompeu o fundo. Tá vendo que o preço ele, às vezes só dá uma absorvida de leve na liquidez? Só captura um pouquinho o topo e vem para o fundo. Isso me mostra o quê? Isso me mostra que o preço respeitou a tendência de queda. Respeitou total. Por quê? Validou o choque, fez o boss, fez o boss, fez o boss e continuou. Thiago, poderia então, dentro desta região, ter efetuado operações? Sim. Você poderia operar dentro do bloco, com stop fora, buscando o fundo da liquidez, buscando essa liquidez aqui, ó. Uma, duas, três. E essas liquidez, provavelmente pelo risco que você estava correndo ali de operação, de fazer uma venda, por exemplo, vamos colocar aqui na ponta do bloco e com stop um pouco acima. 1 para 1, deixa eu ver onde seria. Seria exatamente isso aqui, 1 para 1. Na liquidez do primeiro ponto ali, se você colocasse ó, na operação, já seria 2,12 para 1 de risco. Na terceira liquidez aqui, ó, já seria 3,27 para 1 de risco. Então, você consegue pegar alvos de 3 para 1, 2 para 1, 5 para 1. Só que aí o pulo do gato é, a gente está observando uma hora. Quando a gente chega no 1 minuto ou 5 minutos futuramente, vou só mostrar rapidinho para vocês aqui. Ó. Só um pouquinho, só para vocês verem. Opa, cliquei em alguma coisa que eu não queria. Ó. Ó, para isso que serve o zoom. Ó. Quando está bem quebradiço assim, ó, você vem e faz isso aqui. Ó. E aí, galera, olha que legal. Ó. Lembra que numa hora estava alinhado, né? Eu estou nos 5 minutos. Você pode deixar até no 1 minuto. Certo? Olha aqui, ó. O preço voltou dentro da região, testou, rompeu. Não rompeu aqui, galera? Último fundo de corpo cheio, ó. Rompeu de corpo cheio aqui. Então, para os trades futuros, a próxima região de validação, você poderia colocar aqui, ó. Olha lá, galera. Você colocaria o stop acima da região, ó. Só para vocês verem a eficácia desse operacional. Colocaria o stop acima da região. Thiago, acima quanto da região? Galera, aí é gosto de vocês, mas eu tenho uma FIBO, que eu vou ensinar vocês mais pra frente, que eu gosto de fazer isso aqui, ó. Retração de Fibonacci. Eu meço o tamanho da Fibo. Muda aqui, ó. Fio padrão, ó. Vamos lá, fio padrão. Vamos deixar aqui, vamos tirar 0,51, por exemplo, tá? 0, 1 e 50. Aí eu gosto de colocar 161.8. Cadê? Vou colocar esse 3 aqui, deve estar desativado o meu. 161.8 da Fibo, ó. É que tá com uma cor zoada. Deixa eu colocar vermelho. Show. 61.8 da Fibo tá aqui. Aí eu venho clico em configuração, venho em reverter, ok. E eu costumo colocar, por exemplo, a minha projeção na reta do 61.8 da Fibo. Então eu meço o tamanho do meu bloco, boto o meu stop no 61.8 da Fibo e projeto a direção a favor daquele lucro que eu quero. Então, ó, pelo meu risco retorno, isso aqui já estaria dando 3 para 1. Agora, numa hora, vocês lembram que o preço foi buscar lá embaixo, lá, ó. Então, se eu fosse fazer operações de uma hora, ia dar 3 para 1 do meu risco retorno. Olha aqui, ó, quanto que daria para pegar, ó. 21 para 1, 21.4 para 1 de risco retorno. Então, quando a gente usa SMC, só para vocês terem uma noção, tá? Quando a gente usa SMC, a gente faz uma avaliação grande de tempos maiores. Quando a gente começa a refinar e alinha o macro com o micro, a gente consegue arriscar um stop mais curto, a gente consegue buscar liquidez de pontos de fundo maiores e a gente consegue ganhar mais dinheiro assim. Porque quando você arrisca menos o tamanho do stop, você pode apertar a mão, então você pode colocar um lote maior. Você colocando um lote maior, por exemplo, se você está operando mesa proprietária ou seu capital próprio, vamos falar de mesa proprietária. Você colocou um stop de $1.000 aqui. Só que se você tivesse pego, por exemplo, as liquidez anterior, 1, 2, 3, 4. Vamos colocar na primeira liquidez aqui, ó. Na primeira liquidez você já estaria fazendo 4, quase 5 para 1. Só na primeira liquidez aqui, ó, desse fundo. Ok? Se fosse na segunda liquidez, 5 para 1.
5 para 1 seria $5.000 de lucro para $1.000 de perca, tá? Então, o segredo da SMC é nada mais, nada menos do que você conseguir alinhar operações de macro ao micro. Então, eu não costumo pegar 1 hora e vir operar 1 hora, tá, galera? Eu costumo analisar todo o quadrante, né, o padrão de 1 hora, vir para os tempos menores, observar como ele vai se comportar em tempos menores, porque esse padrão de choque ele vai ocorrer em todos os time frames. E a gente consegue alinhar isso e mirar sempre na liquidez a favor daquilo que a gente está mirando. E se der o stop, vai ser um stop curto, entendeu? Então vale a pena o risco-retorno. E aqui, ó, muita gente gosta de observar o choque, quando acontece o choque, na tendência que você traçar, o choque sempre vai acontecer ou uma pernadinha antes da tendência acabar, ou uma pernadinha depois, tá? Então peguem esse hackzinho, o choque sempre, você vai achar o choque, uma pernada antes da tendência acabar, ou uma pernada depois, tá bom? Então agora, a gente vai olhar na próxima aula várias opções de choque em gráficos diferentes, em tempos gráficos diferentes, para a gente começar a validar essa questão, ok? Lembrando que a validação do choque só acontece quando ele ocorre o fundo do candle negativo. Quando é positivo, igual, só que aí a gente usa o candle positivo. Então, na próxima aula, eu vou ensinar vocês a fazer validação de choque, tá? Para venda e validação de choque para compra. Fechou? Quando você estiver bem afiado com o choque, aí eu vou colocar o order block para vocês aprenderem, para ficar mais fácil a interpretação de vocês. Fechou, galera? Acho que essa aula aqui já vai clarear a mente de muita gente já. Isso porque a gente está em poucas aulas já, hein?